Nesta semana estudaremos a doutrina bíblica da criação e veremos de que maneira ela estabelece o fundamento de toda a verdade bíblica que se segue. A doutrina da criação em 6 dias literais é fundamental para tudo que, como cristãos, acreditamos. Se compreendermos a criação de modo equivocado, provavelmente entenderemos muitas outras coisas de forma errada. Está no ar? Lições da Bíblia. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Tema da semana: no princípio. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia e nesta semana especial, você sabe que estamos numa nova temporada, ainda é o começo do ano de 2012, estamos ainda vivendo as alegrias de um novo ano e já estamos na segunda semana dessa temporada em que estamos estudando um tema maravilhoso deste manual de estudos. O tema geral é Vislumbres do Nosso Deus. Esse material ele está disponível a todos vocês, telespectadores da Novo Tempo, que desejarem ganhar esse manual. Entrem no blog do programa, postem uma mensagem e o primeiro que postar, nós vamos enviar com muito carinho para você este material. E se porventura você não ganhar esse manual, não tem problema. No próprio blog do programa você pode encontrar todo o conteúdo que nós discutimos sempre aqui no programa. Então é muito fácil, muito tranquilo, basta você interagir com o programa e você sempre vai receber presentes aqui da gente. Eu tenho o prazer de receber no programa desta semana 2 amigos, pastor Ramildo Bezerra. Pastor, olá. Obrigado pela sua presença aqui no programa, é um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui e participar desse programa tão especial e poder estar falando para todo o Brasil e de forma especial para a Ilha do Amor, no Maranhão. Ilha do Amor? Mas que ilha, nome interessante. É a cidade de São Luís, é uma ilha. Ah, sim, tá certo, é verdade. E é chamada a Ilha do Amor. A Novo Tempo lá é transmitida num sinal aberto no canal 44 e ali nós temos uma grande audiência do programa Lições da Bíblia. Aproveito para mandar um abraço para você aí em São Luís e também para todos os amigos que nos acompanham no Brasil. Maravilha. O pastor Ramildo, ele trabalha numa área administrativa, é secretário de uma região administrativa, então, ali desta bonita região do Brasil. A sigla AMA, pastor, é Associação Maranhense. Maranhense, apenas isso, né? Então, essa bonita região aí do Brasil, o pastor Ramildo é secretário, lida com documentações, com materiais importantes da parte burocrática da igreja, que é muito importante. Muito bem, e também tenho aqui o pastor José Alves Maciel Júnior. Pastor José Alves Maciel Júnior é presidente de uma outra região administrativa, mas agora em Manaus, não é, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação e representar Manaus aqui junto a esse belo programa, embora não tenhamos ainda em canal aberto, mas temos certeza que dezenas, centenas, milhares de pessoas estão assistindo o nosso programa lá. A sua região administrativa, pastor, é ASEAN, ASEAN, né? Associação Central Amazonas. Amazonas. É. Nós cuidamos de uma parte da cidade de Manaus e outra parte do interior do estado do Amazonas. Você estava me dizendo que para alguns pastores que trabalham no interior lá da sua região, para virem para a capital para alguma reunião, são 18 dias de barco. Nós temos uma região que dista de Manaus 18 dias de barco.
o conceito de tempo lá é relativo, bem diferente do que muitos aqui, né? É verdade. As distâncias são grandes, né? Mas com a TV Novo Tempo, com a internet ou com outros recursos, aí nós vamos encurtando as distâncias. Isso é muito bom. Então aqui, ó, 2 amigos, um do Nordeste, outro do Norte do Brasil, e a gente fica muito feliz por vocês estarem representando. O nosso abraço a essas 2 regiões muito bonitas do Brasil, que eu ainda não conheço, mas espero um dia poder conhecer ali. Já está feito e levar o convite. O nosso abraço. Opa, maravilha! A gente acerta com muito carinho isso. Muito bem, vamos fazer uma oração para nós começarmos o estudo? Pai querido, nós vamos abrir a Tua palavra agora e nós pedimos, Senhor, a Tua orientação para entendermos os Teus maravilhosos planos para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana, amigos, é um tema delicado, ao mesmo tempo muito importante. No princípio, o princípio de todas as coisas, a gente vê a mão de um Deus criador, um ser inteligente, que planejou todas as coisas. É esta a exata impressão que a gente tem quando a gente lê o livro de Gênesis ali, especialmente o começo do livro, não é, pastor José Alves? Até porque o próprio livro de Gênesis já diz princípio. A etimologia dessa palavra aí já quer dizer começo. Tem o começo da humanidade, tem o começo do primeiro casal, tem o começo da vida a 2, família, tem o começo do pecado, o começo da solução para o pecado, tudo está registrado ali em Gênesis, né? Tudo começa por ali. Tudo começa por ali, né, Ramildo? E a gente vê hoje como muitos desprezam esse começo da humanidade, né? A realidade, eu imagino assim, nós precisamos saber de onde viemos para entender por que estamos aqui e com isso descobrirmos para onde vamos, qual é o nosso destino eterno. E se não conhecermos a origem, se não conhecermos como começou, por que começou, quem começou, nós não vamos conseguir saber aonde terminarão todas as coisas. Eu estava dizendo na introdução do programa, agora há pouco, que se nós não compreendermos bem isso, a gente acaba não compreendendo outros assuntos importantes da palavra de Deus. Eu queria perguntar para vocês exatamente isso. Por que é tão importante entendermos essa questão relacionada ao princípio, à criação de Deus, para evitarmos uma má compreensão de outros conhecimentos bíblicos? Sim, é muito importante, porque se nós não colocarmos isso como um fundamento, como base, então, com certeza, os conceitos que nós teremos serão equivocados. Então, veja que nós temos tantos ensinos, tantos princípios que todos os cristãos que estão nos ouvindo prezam e aprenderam, obviamente, da palavra de Deus. Então, se esses conceitos lá na frente forem equivocados por causa de uma compreensão errada do começo, eles vão ter problemas e qualquer cidadão vai ter problema com isso, né? É como se a gente perdesse o referencial, né? Perde o referencial. Perde o referencial completamente. Exato, porque se eu não sei quem criou esse mundo, se eu não sei como eu fui criado, isso vai interferir na maneira como eu interpreto a vida, como eu interpreto as relações humanas, vai interferir como eu lido até com o assunto da maldade, da injustiça e da violência que estão pairando aí em todas as partes do mundo. É verdade. O texto do livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, que é um dos versos principais aqui do nosso guia de estudos para essa semana, ele diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse nele quem é? Quem é esse ele? É Deus. É Deus Criador. Então quer dizer, todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Para ele. Envolve também... Com o propósito dele, né? Porque quando a gente pensa no princípio, a gente está pensando... Aliás, tudo que Deus faz tem um propósito. Porque estamos aqui hoje, Deus tem um propósito.
o que estamos fazendo, o que vamos fazer, e quando nós consagramos a nossa vontade a Ele, também Deus tem um propósito para tudo isso, né? Sim. Então Deus tem um propósito ao criar, então tudo nele. E quando nós falamos em Deus aqui, a gente já lembra do princípio da Trindade que estudamos na semana passada, não é? É o Deus triuno, não é? Envolve aqui a presença de Cristo, do Espírito Santo que pairava sobre as águas, e a gente vê realmente a presença de Deus num ato de criação intencional. Essa questão de que muitos dizem por aí, bom, não houve nada intencional, e a Bíblia diz, não, teve uma semana da criação. Como é que a gente pode harmonizar, né? Harmonizar, se é que dá para harmonizar, né? Eu acredito que é impossível harmonizar, porque quando nós observamos cada detalhe das coisas criadas por Deus, quer seja no ser humano, quer seja em meio à natureza, a gente percebe claramente que há um propósito para todas as coisas. Nada foi feito ao acaso. E eu estava observando um detalhe interessante, os 6 primeiros dias da criação, e que foram dias literais, a gente pode observar que eles praticamente foram divididos em 2 etapas. A primeira etapa, Deus cria a condição, Ele tira aquilo do vazio, do nada, e cria. E a gente dá condições para isso. No primeiro dia, a luz. No segundo dia, ar e água. Depois, no terceiro dia, terra e vegetação. Aí, nos próximos 3 dias, ele continua a sequência da criação, mas ele vai completando aquilo que ele havia criado à base. Então, para a luz, ele cria o sol, a lua e as estrelas, completando aquilo, preenchendo aquilo que ele havia criado. No 5º dia, no segundo dia o ar e a água, agora no 5º dia os pássaros e os seres marinhos. E no terceiro dia, quando ele cria a terra e os vegetais, a vegetação, melhor dizendo, então nós encontramos o 6º dia ele criando os animais e os seres humanos. Então a gente percebe uma sincronia, a gente percebe que foi algo pensado, que foi algo estudado com um propósito, e eu, ao ver a sequência das coisas, uma completando a outra, não só um propósito, mas também um gesto de amor. Há amor em tudo que foi criado. É verdade. Pastor Zé Alves, nós temos uma pergunta que um telespectador enviou. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Antônio Leonês, eu tenho uma pergunta. Eu tenho visto por aí pessoas tentando unir o criacionismo ao darwinismo. Há possibilidade nas escrituras de se fazer um acordo entre a evolução e a criação? Estávamos comentando alguma coisa sobre isso, né? É verdade. Mas vamos, de repente, responder diretamente para o Antônio Leonês aí esta questão. Como é que a gente poderia responder? Boa pergunta do Antônio, porque há muitas pessoas com esse questionamento aí, né? Porque até um tempo atrás, me desculpe interromper, só para a gente ampliar, nós tínhamos 2 grupos bem definidos, criacionistas e evolucionistas. Hoje estão aparecendo já grupos com ideias semelhantes. Bom, eu creio num Deus que criou, daqui, mas que de repente deixou o mundo na sua desordem para que ele se organizasse, mas eu creio nesse Deus, eu creio num Deus, eu creio numa mente inteligente. Então começou a ter uma miscigenação aí de sugestões, né? Então fica um pouco complexo caminhar, né? Eu acho que é por isso que o Antônio está perguntando. Ele deve ter escutado muito desses questionamentos e dessas acomodações. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, o modelo da criação bíblico não se enquadra a nenhum outro modelo ou tese que venha justificar o ser humano como ele surgiu, o mundo como ele surgiu. Não vai coincidir nunca isso aí, porque quando se fala que meticulosamente a Bíblia, Deus planejou tudo e executou isso tudo de uma maneira muito meticulosa, não vai se enquadrar em nenhum tipo de plano como Darwin tinha falado, ou qualquer tipo de evolução, em que tinha que se esperar um amadurecimento, um tempo, e
é completamente contrário, é impossível conciliar as coisas. Então, quer dizer, cada um tem sua linha mesmo, né? Então, eu acho que são conceitos tão distintos e tão diferentes que é impossível você harmonizar os dois. Para fazer isso, ou você tem que violentar um ou violentar outro, porque Deus cria com um propósito. O evolucionismo acontece ao acaso, totalmente diferente do propósito. Deus cria num conceito de amor, enquanto que no evolucionismo sobrevive aquele que tem mais força e que destrói o mais fraco para poder sobreviver. Então, a gente começa a observar e percebe que não tem como ajustar essas duas coisas, por mais que alguns tentem, e talvez aqueles que são criacionistas no mundo evangélico como geral, para tentar ganhar os evolucionistas, tentam fazer uma concessão e tentar dizer assim, olha, houve uma criação, mas dentro desse espaço da criação houve um processo de evolução. Deus já criou perfeito. Exatamente. Enquanto que na evolução parte do imperfeito para o perfeito. Exatamente. Então, eu acho que não tem como. Muitos que optam também pelo modelo evolucionista é pela resistência em crer na existência de um Deus poderoso que tem poder para criar tudo do nada. Porque a gente percebe no começo da Bíblia que Deus não é apresentado. Porque o próprio autor, no caso Moisés ali que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, ele não viu necessidade de apresentar um Deus porque era tão óbvio que Deus existia, que tinha uma relação direta com o ser humano, que ele não se sentiu na obrigação de fazer uma apresentação da existência de Deus. E nem durante muitos anos a cultura hebraica cobrou isso. Exatamente. E hoje as pessoas questionam a existência de Deus. Não é? Porque ele não apresentou, ele não falou nada de Deus no começo, quer dizer, então é um pouco complicado isso. Mas o salmista diz que o tolo diz isso no coração, Deus não existe. Né? Exatamente. E a gente vive numa sociedade marcada por isso, né? Pela incredulidade na palavra de Deus, né, Ramiro? As pessoas estão querendo buscar alguma forma de crer diferente daquilo que é o mais simples, o mais prático de se crer. Sim. E eles então estão tentando buscar alcançar algum conceito. O próprio Darwin, ao formular a teoria da evolução, ele começou a questionar, no meio de tanto sofrimento, de tanta injustiça, de tanto problema, de tanta dificuldade, como é que poderia existir um Deus que permitisse todas essas coisas? E a premissa dele foi até teológica, né? A premissa dele foi de alguém que não poderia crer que Deus deixaria o mundo passar por tanto sofrimento. Então ele cria tanto em Deus que resolveu criar um conceito ateu. Tentando até desculpar a situação do mundo nessa aí, né? Exatamente. E eu acho interessante que ele tem muito que tentar provar ainda, ou os adeptos dessa teoria têm que provar muita coisa ainda. E para avaliar esse conceito, quando Deus simplesmente olhou para o seu ato criativo, olhou para trás, na semana literal da criação, ele disse, está perfeito, foi muito bom. E até hoje nós temos, como resultado da perfeição criativa de Deus, o que temos como natureza aqui. Mesmo após o pecado e o sofrimento que o mundo tem, ainda temos a beleza natural. Né? Exatamente. E se a gente fosse só complementando aí a pergunta do nosso amigo, nós temos algumas referências de personagens bíblicos que confirmaram a criação. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, o profeta Isaías. Então, que eles fizeram referência que este mundo foi criado numa semana literal. E não existe como esta criação literal que a Bíblia toda ensina poder receber uma teoria diferente. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e não sai daí porque nós voltamos em instantes com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana.
Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Esse é o segundo bloco e nessa semana estamos estudando um pouco sobre o princípio de todas as coisas, exatamente ali no livro de Gênesis, como Deus criou o mundo num processo de 6 dias literais, terminando no 7º dia, com a criação. Uma bênção a gente poder crer num Deus poderoso, planificador, que executou uma obra tão maravilhosa. Eu quero aproveitar aqui o começo do segundo bloco e oferecer um presente para você que está sempre acompanhando o programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, que é a oportunidade de estudar a Palavra de Deus justamente com o mesmo tema do Lições da Bíblia dessa semana. É a série Princípios. Você vai poder entender melhor a Palavra de Deus, conhecendo tudo que está relacionado ao princípio de todas as coisas. A série Princípios traz a luz da Palavra de Deus de forma temática e você vai poder conhecer um Deus pessoal, um Deus que vai falar ao seu coração, que vai trazer maior paz e esperança para a sua vida. Para você ganhar este material de presente do programa, é muito simples. Basta você entrar em contato com o programa através do blog do programa. Dentro do blog você vai poder preencher uma pequena ficha de pedidos, ali uma cartelinha, e você vai receber em sua casa, no endereço que você indicar, este material totalmente gratuito. Não há nenhuma taxa, não cobramos absolutamente nada, não vai um boleto dentro do envelope, nada disso. É um presente da Novo Tempo, um presente do programa Lições da Bíblia para você. Ah, pastor, mas eu não tenho internet, não tenho e-mail, não tem problema. Mande uma carta. Aproveite, copie agora o endereço que está aparecendo aí na sua televisão e você pode enviar para a gente esta cartinha e vamos com prazer mandar para você, tá bem? Dessa forma você vai crescendo também no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos amigos, o pastor Ramildo e o pastor José Alves, amigos que vêm do Nordeste e do Norte do Brasil, eu tenho aqui alguns questionamentos, né? Deus, como Criador de todas as coisas, e um feito maravilhoso, extraordinário, criar o mundo do nada, não é? Era uma massa informe, uma massa que não tinha vida, e Deus deu vida a tudo isso, trouxe à existência, né, todas as coisas. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando Deus conversou com Jó sobre o seu poder criador, a forma como ele criou todo o universo, ele usou alguns argumentos muito fortes com Jó, né? Jó talvez em algum momento questionando ali o Senhor, e Deus mostrou para ele algumas coisas. O que foi que Deus disse para Jó? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do que pensava Deus, né, sobre si mesmo e sobre a criação. Aqui eu abri o livro de Jó aqui no capítulo 38, versos 4 a 7, onde ele menciona: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou-lhe a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou seja, Deus não criou apenas o nosso mundo, não. Pela leitura que você fez aí, é algo muito maior. Muito mais amplo. Ele esquadrinhou o universo, não é, pastor Zé Alves? Com certeza. E agora, ao questionar Jó, quem sabe Jó estava preocupado apenas com o mundo que ele tinha ali, o que ele podia ver, o que ele podia contemplar, o que ele podia questionar. Talvez esse seja até o problema daqueles que são contrários ao ato criativo de Deus, porque é só isso que eu consigo ver, é só isso que eu consigo provar num laboratório. E Deus então pergunta: Jó, onde é que você estava? Você nem sabe onde você estava quando eu estava criando os céus, o mar, a terra, as águas, quando eu estava criando, usou uma expressão interessante, os fundamentos da terra, né? Então tudo que tinha que ver com a terra, com os astros, todo o planeta, todas as coisas lindas que nós conseguimos ver ou imaginar, Deus estava ali no ato criativo. Mas me chama a atenção porque ele estava falando de um momento alegre,
como se estivesse dizendo, Jó, você não estava lá, mas sabe, eu estava criando o mundo, olha, eu fiz isso, eu também fiz isso, eu também fiz isso, e quem sabe foi descrevendo muitas coisas do Espírito de Deus ali pairando, quando estava pairando sobre as águas, né? E Jó teve que reconhecer que Deus era bem maior do que ele podia imaginar, né? É interessante quando a gente observa, principalmente as mulheres, elas gostam de fazer artesanato, e algumas trabalham com pintura, outros fazem uma caixinha, decopagem, isso e aquilo. E na hora que elas terminam de preparar aquela arte manual, normalmente elas saem correndo, minha esposa faz muito isso, e elas saem correndo e vêm mostrar, olha aqui como ficou, que bonito. E a gente sente que o coração do artista está ali na sua obra de arte. E eu vejo essa cena de Deus conversando com Jó, ele querendo dizer, Jó, meu coração estava nisso. O meu amor estava nisso. Eu fiz alguma coisa do fundo do meu coração. É fruto de alegria e de contentamento. A minha visão do diálogo com Jó é mais ou menos assim. E Jó passando por um momento dificílimo. E de repente Jó já quase perdendo a crença de que Deus poderia interferir na sua história, né? E Deus falou assim, amigo, olha aqui, ó. Olha só o que eu fiz, você acha que eu não tenho poder para tirar você dessa situação, né? Acho que Deus estava mostrando por contrastes para ele ali que ele era muito maior do que ele imaginava, né? Eu penso que é essa a linha aí. E a gente pode pensar que Deus realmente sempre vai ser maior do que o nosso sofrimento, porque Ele não nos criou para o sofrimento. E quando passamos por isso, assim como Jó passou, vale a pena lembrar dessa passagem, mostrar um Deus que ama e esse amor se manifesta nas obras da sua criação. Até tem um versinho que alguns colocam em adesivo no carro, né? Dizendo assim, não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Né? Exatamente. Talvez você que está nos assistindo já tenha visto alguma coisa nesse sentido. Talvez Deus tenha tentado falar isso para Jó também. Falou, ó Jó, seguinte, eu sou maior do que todas essas coisas. Eu medi com o meu palmo todo esse universo, né? Agora, ali no princípio, em Gênesis, a gente vê ali a expressão, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual a compreensão de vocês sobre este verso especificamente? Olha, nós vamos encontrar, talvez no mesmo contexto, a segunda vez que Moisés usou essa palavra, que foi exatamente mencionando lá em Deuteronômio 32, 10 e 11, mencionando o cuidado dele pelos seus filhos no deserto, como se o Espírito de Deus estivesse pairando ali pelo seu povo. Então, em todas as duas circunstâncias, esta palavra ela tem um sentido de proteção, de cuidado, de carinho, que demonstra o amor de Deus pela sua criação, pelas suas obras criadas. Pastor Zé, a sua visão também sobre isso. É descrito a ideia de uma ave que está sobrevoando o ninho e cuidando ternamente ali, olhando, ternamente se preocupando com tudo que está ao redor daquele ninho, para proteger, se for o caso, descer para alimentar. E pelo relato bíblico, pelos estudos que já se fizeram aí, somente em 2 momentos aparece essa expressão, né, de Deus pairando sobre as águas. Então Deus estava ali como que cuidando, protegendo do futuro berço da humanidade que ele criaria. Futuro berço, exatamente. Um ninho humano que estava sendo construído. Né? Então, agora, a experiência lá do deserto nos traz atenção a essa experiência do Espírito Santo ali. Exatamente. Então, por pelo menos 40 anos, Moisés acompanhou o povo aqui e entendeu que isso aqui era uma realidade, acontecia, eles viam quase que todo dia. E aí, como ele foi um dos escritores do Pentateuco, desses primeiros 5 livros aí, então ele lembrou desse episódio aqui, para fazer a humanidade até hoje também lembrar, olha, Deus cuida. E a gente vai percebendo aí que em todo o processo que a gente compreende a revelação sobre a criação, não existe nada sem emoção,
não existe nada sem propósito, não existe nada sem cuidado, e por isso que não pode ser compatível com a evolução. É interessante esta visão de Deus, né? Que ele é constante, Deus não muda. O Espírito de Deus pairava, então, e se movia sobre as águas. Fazendo uma aplicação espiritual, né? Águas em profecias significa povos, né? Multidões. A multidão. Vamos imaginar os seres humanos, o Espírito Santo continua até hoje, né? Jesus disse que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante essa constância de Deus, ele está sempre pairando sobre as águas, sobre os povos, né? Não apenas no mundo, quando era informe, mas até hoje. Voltando os nossos pensamentos para a questão do modelo criacionista e modelo evolucionista, a gente percebe amor, como vocês estavam falando na questão do modelo criacionista. E no modelo evolucionista, é uma guerra entre os seres em que disputam violentamente um lugar ou o domínio. Eu penso que esse é o grande ponto frágil, talvez, dessa questão do modelo evolucionista, né? Eu acredito também. É um contraste muito grande, não dá para fugir dele. Esses dois modelos se excluem um ao outro, então eu prefiro ficar com o amor de Deus. E eu creio que todos os nossos amigos querem ficar com o amor de Deus. Exato, e qualquer tentativa de você tentar conciliar as duas coisas, você vai esbarrar exatamente nessas duas diferenças aí que são totalmente antagônicas. É verdade, é verdade. Então, você que está ligando a sua televisão agora, nós estamos no programa Lições da Bíblia, estudando aqui justamente o tema dessa semana, que está relacionado então ao princípio de todas as coisas, o princípio da vida humana, tudo aquilo que Deus criou lá no começo, com um planejamento maravilhoso, com suas mãos, com sua palavra, sua ordem, e tudo aconteceu de forma maravilhosa. Tudo que a gente vê ao nosso redor é como se tivesse a assinatura de Deus, né? Você olha para a terra, tem assinatura. Você olha para o céu, tem assinatura. As digitais, né? Olha para as águas, tem as digitais do Criador. Não é bonito a gente olhar para toda a obra criada de Deus e ver as digitais de um Deus inteligente, criador, não é? Como é importante. Eu, pelo menos como cristão, fico impressionado com Eu fico maravilhado ainda sobre esse assunto. Como que Deus ama o belo? Porque o mundo ele criou de multiformas, multicores, essências, cheiros, odores, fragrâncias diferentes aqui que traz um encanto para o ser humano. Deus ama o belo. E uma força violenta, egoísta, não ia chegar à criação de Deus, aos pés da criação de Deus. Porque, em primeiro lugar, segundo o entendimento deles, iria levar bilhões de anos dessa violência egoísta, né, o mais forte dominando o mais fraco, até que chegasse a ser o planeta como ele é hoje. Deus ama o belo e Ele fez tudo assim, perfeito para nós. É interessante, o modelo evolucionista no conceito cristão surgiu após o pecado e realmente a gente vê, assim como o pecado é violento, é agressivo, traz tragédias e miséria humana, que o modelo evolucionista é exatamente como o modelo que o pecado trouxe para o mundo, né? É como se fosse pai e filho, né? O pecado trazendo esse modelo evolucionista, né, Ramiro? E talvez isso pela origem do pensamento de Darwin, ao achar que Deus não poderia criar um mundo mau, então esse mundo mau ele foi se evoluindo na sua maldade, né? Então talvez seja a ideia e o conceito, né? Uma pena que ele não se aprofundou mais no conhecimento do amor de Deus para entender que Deus não poderia construir alguma coisa assim. Exatamente. E nós encontramos na palavra de Deus dizendo aí o Salmo 19 que os céus estão proclamando a glória de Deus, ou seja, toda a natureza está mostrando o amor de Deus. Mesmo sofrendo com o pecado. As consequências. Né? Nós ainda temos coisas maravilhosas, belas, né? Dignas de olharmos para Deus e agradecermos a Ele. Esse tema é muito relevante porque o motivo de Deus criar o ser humano, criar o mundo, foi o amor dele. E esse tema se torna relevante porque esse amor vai se revelar mais uma vez quando ele restaurar, então, essa terra. Nós vamos ver mais uma vez
podemos ver todos os dias o amor de Deus se manifestando na nossa vida, mas de uma maneira categórica, lá no futuro, ele vai vir à tona mais uma vez para recriar essa terra em seu estado original, como ele sempre quis que estivesse. Que maravilha. Muito bem, nosso tempo está passando bem rápido e nós vamos para mais um intervalo e em instantes voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e eu quero aqui perguntar para os nossos amigos que estão na mesa com a gente, pastor Ramildo, pastor Zé Alves, dentro da visão criacionista, é fácil a gente fazer uma conciliação com a cruz, o plano da redenção, mas e dentro do plano da evolução, plano evolucionista, o modelo evolucionista, tem como se fazer um encaixe do plano da redenção aí? Não tem como, é incompatível. Totalmente incompatível? Totalmente incompatível. Na verdade, o modelo criacionista, ele chega a zombar da cruz. Pela sequência de pensamento aqui, de seleção natural, que vai abolir a morte, e não faz sentido nenhum. A espécie vai melhorando, né? Ela vai melhorando. Nesse caso, o Messias teria que ter sido derivado de um símio aí, um símio ou alguma situação assim, né, para ir então eu acho que praticamente é impossível de combinar as duas coisas. Até porque o processo da cruz é praticamente um processo de recriação. É um processo onde o pecado entrou por um ser humano e agora Deus, ele assume a forma do ser humano para restaurar o ser humano do pecado. Então, a morte é o último inimigo a ser vencido. E Jesus Cristo veio exatamente para vencer a morte. Então, como no processo evolutivo o inimigo é que é vencido, então como o inimigo iria vencer o próprio inimigo? Fica até meio embaraçoso da gente explicar. Agora, de que forma João ele fez a ligação entre a criação e a cruz, já que a criação tem total parceria com o plano da redenção? De que forma, pastor Zé Alves, João liga a criação à cruz? Bom, João começa a descrever aqui nas suas primeiras linhas no seu evangelho que o verbo se fez carne, que Jesus veio e habitou entre nós, a verdadeira luz surgiu, né? Então aqui fala do princípio da revelação. Uma das maneiras especiais de Deus se revelar por meio de Jesus Cristo foi uma revelação, né? Então está o princípio para o ser humano, Jesus se revelando, se encarnando, um mistério, mas ele se encarnando e usando praticamente a mesma expressão quando está lá no Gênesis, lá o princípio de tudo que Deus, no seu poder criativo, né? Então a cruz de Cristo e a criação, elas são inseparáveis. Porque Jesus estava lá, e João descreve do versículo 1 a 13, ele descreve que ele estava lá no processo criativo, por meio dele as coisas se fez, justifica o que o apóstolo Paulo falou em Colossenses, que é o texto principal dessa semana, né? Que tudo se fez ali. Tudo se fez por meio dele, por ele, para ele, por causa dele. Então, quando Jesus aparece agora em carne, encarnado, ele está intimamente ligado ao ato criativo, e quando ele chega na cruz, então eu não tenho como separar esses dois. Não tem jeito, né? Não tem como. Nesse caso, pastor Ramildo, a importância de se compreender, então, o relato de Gênesis como literal é muito importante para entendermos também o plano da salvação. Qual é a junção que a gente pode fazer disso? Se não houvesse uma criação literal, se não houvesse
esse processo de 7 dias, do ciclo semanal, do ciclo semanal, como aconteceu, não haveria sentido haver a redenção na cruz, porque o pecado ele veio e trouxe, o pecado ele veio e quebrou aquilo que Deus havia feito. E na cruz só poderia restaurar aquele que criou. Então, se Deus criou, agora Ele tem o poder de restaurar. Então, o mesmo Deus que estava criando, era o Deus que estava na cruz redimindo, era o Deus que estava na cruz salvando. A queda é o único motivo que justifica a cruz, né? E eu fiz uma comparação aqui, estava pesquisando isso e eu pensei o seguinte: se não tem a queda, então não teve pecado. Se não teve pecado, não tem pecador. E se não tem o pecador, para que um salvador? E se não tem um salvador, para que a cruz? E se não tem a cruz, o que Jesus veio fazer aqui? Até porque João e outros autores bíblicos conheciam Jesus como um homem histórico, real, para falar de problemas reais, uma morte real na cruz, por pecadores reais, como nós todos somos. Então, se eu elimino a queda, se eu elimino a cruz, eu vou eliminando o pecado, os pecadores, eu também elimino Jesus. Ele foi um bom homem que veio aqui, mas ele veio fazer o quê? Já que não tem cruz e não tem redenção por causa disso. Exatamente. Interessante essa visão, porque o modelo evolucionista, ele zomba da queda, ele zomba da cruz, ele zomba do modelo de Deus, né? Então realmente ficaria meio esquisito. O modelo evolucionista não prevê a entrada do pecado, é o elemento que eles não conseguem considerar. E a cosmovisão bíblica considera o pecado, motivo da queda do ser humano, e no livro de Gênesis, quando Deus diz, olha, aqui é o princípio, foi o princípio da humanidade, o princípio do pecado, mas aqui também tem o princípio da restauração. E lá em Gênesis já apontava então para que um dia o Salvador viria, como de fato fez, e providenciou salvação a todos, né? Exatamente. Esse é o plano da salvação que foi esboçado em Gênesis, né? Exatamente. Agora nós estávamos falando agora há pouco sobre essa questão de criação e recriação e redenção. Vamos ampliar um pouquinho esse conceito, né? Porque a Bíblia tem promessas maravilhosas nesse sentido, né? Como é que vocês conseguem fazer essa parceria de criação e recriação de Deus? Pastor Ramildo. Se o mundo foi criado num processo evolutivo que demorou um imenso tempo, como é que seria esse processo de recriação? Imaginemos então agora, a Bíblia nos fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Então esse novo céu e essa nova terra, se nós assimilássemos a ideia de fundir o evolucionismo no processo bíblico ou num processo religioso, o que teria que acontecer? Imagine alguém que já morreu há muitos séculos atrás e essa pessoa precisasse ser recriada. Não existe muita coisa dela fisicamente que sobrou depois dessa morte. Então essa recriação, essa restauração iria demorar alguns bilhões de anos para se evoluir e se chegar num determinado momento. Inverter o processo. Exatamente. Né? Então, isso já seria uma evidência de que a criação foi diferente, porque a recriação vai ser diferente. A Bíblia apresenta a recriação sendo diferente. E é interessante que é emblemática a pergunta do nosso amigo no início do programa, e todas as coisas que nós estamos colocando aqui, elas estão exatamente mostrando o porquê é impossível essa harmonia entre evolucionismo e criacionismo. A gente não consegue harmonizar na cruz, a gente não consegue harmonizar lá na Semana da Criação, e agora, quando nos deparamos com a promessa do para onde vamos, o nosso destino eterno, nós não conseguimos também conciliar as duas coisas. Se a recriação foi literal, se a criação foi literal, a recriação vai ter que ser literal também. Exatamente. Seria injusto se fosse o contrário, Se fosse né? o contrário. Exatamente. Seria uma coisa estranha, né? Se fosse realmente o contrário.
Bom, minha gente, olha, esse é um tema extraordinário, né, que a gente deve refletir e colocar como modelo em nossa vida realmente um modelo criacionista. Confiar que Deus tem poder para realizar todas as coisas, criar todas as coisas. Porque tanto para o modelo criacionista quanto para o evolucionista é necessário fé. É necessário fé. Nenhum deles prova definitivamente as suas ideias, os seus modelos. Então vamos ficar com a palavra de Deus, né? Que pelo menos a gente vê que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário. E dentro dessa visão é que a gente vê que há mais justiça, né, no plano do criacionismo do que no plano do evolucionismo, né? Tem esperança, né? O plano do evolucionismo é injusto, o plano do criacionismo tem esperança, tem expectativa de futuro. Né? E eu não diria só isso, eu diria que é mais fácil. A gente tinha que exercer fé nos dois aspectos, mas é mais fácil você exercer fé no plano criacionista. Por que você acha que é mais fácil? Só para a gente ampliar aqui a nossa visão. Eu acho que é mais fácil, primeiro, por que existe a semana? Vamos pensar um pouquinho aqui. Se nós perguntarmos a um estudante aí do ensino médio, por que o dia tem 24 horas? Ele vai dizer assim, não, o dia tem 24 horas porque a Terra faz uma volta ao redor do seu próprio eixo. Porque, como nós contamos o ano, então a Terra fazendo uma volta ao redor do Sol. Agora, e se perguntarmos, e qual é o elemento físico, científico que identifica a semana? Não existe nenhum elemento físico. Verdade. Então, a semana, ela existe, a semana é aceita pelos ateus, a semana é aceita pelos muçulmanos, a semana é aceita pelo mundo evangélico, a semana é aceita por todas as pessoas das mais diversas crenças religiosas, é aceita por todos. Todos os países do mundo? Todos os países do mundo. Culturas, religiões? Tudo. Então, eles podem mudar o início ou o final do ano, mas a semana de todos tem 7 dias. E no meu conceito, esse espaço de tempo é fruto da criação de Deus. Deus criou esse espaço de tempo de 7 dias também, que marca a semana, e que não é algo palpável, mas que é aceitado. Então, inconscientemente, todos aceitam a criação de 7 dias, porque todos aceitam a semana do jeito que ela é. Por isso, eu acho mais fácil aceitar o criacionismo. Com certeza. Penso igual a você. Meus amigos, nosso tempo praticamente se foi, mas eu gostaria que vocês deixassem então uma mensagem aí para os nossos telespectadores, para a gente encerrar o programa. Vamos começar com o pastor José Alves. Olha, esse tema é muito interessante, que nós devemos estudar bastante, mas eu gosto de ficar com a promessa da esperança que nós encontramos na Bíblia, quando a gente estuda Isaías 65, Isaías 66 e depois Apocalipse 21, verso 4. A promessa de Deus é o seguinte: eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Aí então, em 2 Pedro 3,13, nós respondemos, nós estamos esperando esse novo céu e nova terra. E em Apocalipse, vem o cumprimento dessa promessa de esperança. As primeiras coisas já se passaram. Então, vale muito você acreditar, você confiar, você ter a certeza que esse modelo criativo de Deus é o ideal para todos nós e vamos viver o cumprimento profético final maravilhoso que Ele tem preparado para cada um. Pastor José Alves, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Tá bem? Prazer. Pastor Ramildo, sua mensagem final também. Bom, o pastor Alves deixou um recadinho bíblico. Eu deixaria talvez aquilo que poderia ser um resumo de tudo aquilo que nós analisamos aqui. Evolução e criação são coisas opostas. E nós, como cristãos, precisamos aceitar uma semana da criação e uma semana da criação literal. E se não fizermos isto, o plano de redenção e de salvação do pecado vai estar comprometido. Sr. Ramildo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe seu trabalho, seu ministério. Levem o nosso abraço
a todos da região de vocês. E muito obrigado a você pela sua audiência aqui na TV Novo Tempo para o programa Lições da Bíblia. Que você possa estar crescendo na luz da Palavra de Deus, do conhecimento da Palavra de Deus, e que isso sirva para você ser uma pessoa mais feliz, mais equilibrada, com mais esperança, mais sentido para viver. Quero convidar a você e a nós aqui no estúdio para orarmos, para terminarmos o programa de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido nosso Deus maravilhoso, nosso Criador, nosso Pai. Ajude-nos para que possamos manter a nossa fé inabalável em Ti, como um Deus que nos criou, que nos recriou e que preparou um futuro maravilhoso para cada um dos Seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.